Esse sou eu há 5 anos atrás, quando entrei no mercado de energia solar. Eu tinha muita expectativa e eu fiz de tudo que você possa imaginar para que isso pudesse dar certo. Até que eu me vi nessa situação. Perdido em meio a dezenas de planilhas, sem tempo para nada, sem resultado nenhum e o pior, eu não estava conseguindo captar clientes. Eu teria desistido da energia solar se não fosse por um detalhe. Eu encontrei o método utilizado pelos maiores integradores do Brasil e do mundo, o que pouquíssimas pessoas sabem. Eu vou te mostrar como é possível ganhar dinheiro e ter uma virada na vida, assim como eu. Inscreva-se e acompanhe a jornada do Integrador Solar 4.0. Até 1543, muitas pessoas acreditavam que a Terra era o centro e que tudo girava em torno dela. Mas tudo começou a mudar quando uma pessoa descobriu que, na verdade, o Sol era o centro. Por muitos anos, a ideia de Nicolau Copérnico foi rejeitada e só foi validada pela sociedade muitos anos depois. Hoje, vivemos um cenário muito parecido com o que ele viveu. Desde a instalação da primeira usina fotovoltaica no Brasil em 2011, sabemos que o consumo de energia não gira mais em torno dos modelos convencionais. Nesse momento, o Sol torna-se o centro de geração de energia para milhares de integradores que acreditam na causa. Nosso objetivo é ajudar você, integrador, a disseminar o poder do Sol e libertar a sociedade das antigas crenças. O nosso brado é claro: o Sol é o centro. Se você acredita que os métodos de energia podem ser libertários, é hora de abraçar esta revolução. Participe da jornada do Integrador Solar, o evento que vai revelar os maiores segredos dos grandes cases de sucesso do mercado bilionário de energia solar. Clique no botão e faça parte do novo. Boa noite todo mundo, sejam muito bem-vindos. Vamos ver quem está chegando aqui. Vamos me dando um oi. Oi, Andréia, boa noite. Cautê, contabilidade. Ah, o pessoal do JC, boa noite. Gente, vamos chegando, vamos convidando os colegas integradores, vamos chamando a equipe, vamos chamando todo mundo para esse evento que tem o objetivo de empoderar você, integrador solar, para a gente crescer cada vez. Oi, Adilson, muito boa noite. Para a gente crescer cada vez mais esse
Oi, Sidney, tô tendo que chegar pertinho para ler porque eu tô do celular. Tá chovendo torrencialmente aqui. Conta para mim de onde vocês falam. Eu tô em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aqui chove muito, então precisei entrar da conexão do celular. Olha só. Sempre de última hora, um imprevisto. Oi, Wanda, boa noite. Eu acho que eu te vi aqui ontem, hein? Que coisa boa. Espero também que vocês estejam aqui amanhã. Esse evento, do início ao fim, tem o grande objetivo de empoderar você, integrador de energia solar, para atingir o sucesso. Como a gente conversou ontem, muito mais do que concorrer um com o outro. É lógico que a concorrência é algo natural, ela existe, ela é real, mas muito mais do que concorrer, a gente tem um universo muito maior a conquistar. Então, é um mercado em franco crescimento. Nós vimos ontem o potencial desse mercado, nós vimos como integradores de sucesso atingiram esse potencial máximo do mercado, fugindo até dos gráficos, né? Então, eles fogem ali de todas as médias. Olha, Top Energia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiana Salgado, gerente de marketing aqui da Solar Market, e quem conhecia a SolarView Business, essa é a nossa nova marca. Essa, agora, a Solar Market, é a antiga SolarView Business. SolarView Business agora é Solar Market, tá bom? E nesse evento de hoje, tá? Ontem a gente falou de mercado, a gente falou de cases de sucesso que atingiram o potencial máximo desse mercado e que você também é capaz de atingir. E hoje a gente vai falar sobre como você pode gastar menos e ganhar mais. Ou seja, tudo que você quer, né? O sucesso de uma empresa está exatamente em otimizar os seus custos, né? E otimizar, maximizar os seus lucros. Então, como você minimiza custos e maximiza lucros e consegue, assim, otimizar os seus resultados. Eu sei que você se sente, você é integrador solar, pressionado nesse mercado por tantas forças que parecem tão maiores que você, concessionárias, fornecedores, né, fabricantes ali. Então, as empresas parecem grandes e você se sente espremido ali no meio. E hoje é o dia de conversar sobre como se desvencilhar ali, né, começar a conversar, porque amanhã vocês vão ver também muito mais. Em primeiro lugar, eu vou chamar aqui o José Carlos. Muito obrigada por estar com a gente. É Como uma vai? Tudo bom? honra ter você conosco. Chove por aí também? Tudo bem, Fabiana? Tá chovendo pra caramba, tem neblina aqui. Parece que a previsão de chuva, o que vai cair hoje era a previsão do que ia cair ao longo de 6 meses. Então, já comprei minha canoa, minha capa de chuva e já estou aqui providenciando agora um escafandro também. Olha, eu tô com um problema aqui no som, que eu não te ouço direito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei, Tá cor... vocês escutam o José Carlos? É só comigo o problema, pessoal? Vamos me contar aqui no comentário, nos comentários, vamos. Se vocês estão escutando legal o José Carlos, se o problema do áudio é aqui para mim. Escutam legal? Por favor. Wanda, todo mundo escuta áudio normal. Ouvimos os dois, perfeito. Então, olha só, eu não estou te escutando, eu vou deixar a palavra com você. Pessoal, esse é o cara do tributário, especificamente para você, integrador solar. Então, vou deixar a palavra com ele, que eu não escuto daqui, e tentar resolver meu probleminha de áudio, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco. Obrigado, Fabiana. Boa noite, querido. Um fim de dia abençoado para você, com muita realização. Espero que desse nosso bate-papo aqui, bem prático, você possa extrair lições que sejam aplicáveis aí no seu dia a dia. O meu objetivo aqui é fazer uma apresentação teórico-prática, mais prática possível, para que no fim do dia o teu bottom line ele seja melhor, você tenha mais grana aí para retirar da tua empresa, tá? Então, uma apresentação aqui de 2 minutinhos para você entender de onde eu vim, e na sequência a gente já vai direto aqui para o que interessa, né? Eu sou sócio de uma boutique de consultoria tributária chamada Oliveira e Carvalho, e era auditor fiscal, né? Quer dizer, eu sou do concurso aí de 99, em 2000 tomei posse como auditor fiscal, trabalhando para o governo, saí da Fazenda, fui trabalhar no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, lá na área de fraudes,
e tentando sobreviver concomitantemente, era professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, do IBMEC e da PUC, né? E sempre entendi que o meu DNA era um DNA de iniciativa privada. Então, em algum momento, eu pedi a exoneração do meu cargo, não fui expulso pelas Zelotes, saí por opção e montei, então, essa empresa na qual trabalho aí, enfim, sou sócio já há bastante tempo. Então, o que a gente faz aqui na companhia que eu vou te apresentar é de que forma você pode aumentar sua eficiência tributária. A gente vai falar aqui, basicamente, de recuperação de impostos, de melhor organização fiscal e de que maneira eu consigo pagar menos impostos dentro da lei, ou seja, elisão fiscal, de forma que maximize o teu resultado, tá? A gente sabe que a carga tributária ela é insana no Brasil. Do ponto de vista legal, a gente tem mais de 1 milhão, é isso mesmo, 1 milhão de leis tributárias em vigor no Brasil. É uma confusão. E a gente tem um conflito de interesse na largada, que é a Receita Federal ser, ao mesmo tempo, o ente responsável pela arrecadação e o ente julgador. É sui generis aqui no Brasil, né? É como se a gente tivesse um tribunal superior, isso não acontece no Brasil, mas um tribunal superior em que o ministro ele fosse vítima e fosse juiz ao mesmo tempo, né? É surreal. Então, é muito difícil, quer dizer, a Receita Federal não concorda com praticamente nada. Então, tem que se tomar muito cuidado quando se fala de matéria tributária. A boa notícia é que a gente já tem várias decisões transitadas em julgado no Brasil, glória a Deus, várias decisões transitadas em julgado no Brasil, reconhecendo direitos tributários para as empresas. Muitas dessas decisões são decisões individuais e muitas dessas decisões são decisões que valem para todo mundo, inclusive para você. E aí não teve jeito, a Receita Federal teve que entubar esse negócio. Então, a gente vai falar aqui, vai compartilhar com você várias dessas decisões que provavelmente você não conhece. Isso significa que o meu objetivo aqui é melhorar o teu fluxo de caixa por meio da recuperação de impostos, que é o que está escrito aqui na minha tela de fundo. A ideia aqui é você entender de que forma você recupera impostos, né? Num cenário aí pós-pandemia, né? Poder colocar uma grana significativa no bolso, esse é o meu desejo, tá? Então, vamos que vamos. Como é que funciona essa história aí de recuperação de impostos? Pode passar a telinha, mais um pouquinho, por favor. Pode passar para a próxima. Mais uma vez. Hoje a gente cuida, obrigado. Hoje a gente cuida de aproximadamente 2.000 clientes aqui na empresa. Você está vendo algumas delas, alguns clientes mais conhecidos, né, para quem a gente trabalha. Esses são os bonitos para a gente mostrar como marketing, né? Mas a minha realidade não é essa. Minha realidade são clientes aí de pequeno e médio porte, tá? Então, vamos lá. O que você tem de oportunidade tributária? Primeiro, vamos olhar para trás para saber o que a gente pagou a mais de impostos e que eu posso colocar no caixa imediatamente. Em matéria tributária, como a Receita Federal não concorda com praticamente nada, o ideal é que toda vez que você for fazer qualquer tipo de recuperação de impostos, que isso seja precedido de uma ação judicial, ou seja, que você vá primeiro para o judiciário, você ingresse com uma medida judicial, de preferência um mandado de segurança, que é um tipo de ação, MS, não sei se você já ouviu falar, o MS é uma ação que não tem sucumbência. Isso significa que, na hora que você vai discutir o teu direito no judiciário, se você ganhar essa ação, você bota grana no bolso. Se você perder a ação, a ideia de você usar essa ação chamada mandado de segurança é você não ter que pagar nada no final. Porque um mandado de segurança é um tipo de ação que não tem sucumbência, ou seja, a parte perdedora não paga nada para a parte vencedora no fim da história. E com isso, a gente viabiliza, numa relação custo-benefício, você discutir qualquer tema tributário, porque o não você já tem, né? E se perdendo não vai ter que pagar nada, então vamos discutir a maior quantidade de teses tributárias que eu puder discutir. Então, a primeira mensagem é essa. Quando você for discutir um tema tributário, use a ação chamada mandado de segurança. Se você quiser ir anotando aí o que eu estou colocando para você, eu acho que é importante depois para você trocar aí com os teus advogados, tá? O teu único custo nesse caso aí é a guia que você vai pagar para o tribunal para discutir o tema. Quer dizer, pagar lá R$100, R$200 e deu. Então, parte significativa do que eu vou propor aqui para você a esse dever de casa que você precisa fazer antes. Mas existem temas que já passaram no judiciário. Tem temas que já têm decisão transitada em julgado, ou seja, o processo judicial foi até a última instância e o ganho de causa foi lá para o empresário.
E várias dessas decisões transitadas em julgado valem para todo mundo, né? O que é maravilhoso, inclusive para você. Então, você vai de carona, né? Então, esse pedaço, essas teses em especial, elas representam dinheiro no teu caixa imediatamente, tá? E é o que eu vou compartilhar aqui com você agora. Eu vou tentar compartilhar minha tela com você, não sei se vai funcionar. Deixa eu tentar aqui. Sinalizou aqui para mim que está funcionando o compartilhamento de tela. Me diz, por gentileza, se está aparecendo para você. Escreve uma mensagenzinha. A tela que eu estou mostrando agora chama-se Recuperação de Contribuição Previdenciária sob Verbas Indenizatórias. Está aparecendo na sua tela do computador? Me deixa saber, por favor, se está aparecendo. Porque se estiver aparecendo, eu vou por aqui direto. Me deixa saber aqui se está aparecendo sim ou não. Aparece para você recuperação de contribuição das verbas indenizatórias na sua telinha? Me ajuda, por favor, com uma mensagem aqui. Sim, está aparecendo? Oba, que coisa boa. Então, vamos em frente. Então, esse é o primeiro projeto sobre o qual a gente vai conversar. Que história é essa? Você, quando contrata um colaborador para a tua empresa sob o regime seletista, você tem o chamado custo Brasil, né? Que é um absurdo. A gente paga uma fortuna de contribuição previdenciária, né? A boa notícia é que uma parte dessa contribuição previdenciária a gente vai conseguir buscar de volta. É a chamada recuperação da contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias. Que história é essa aqui? Quando se fala de contribuição previdenciária, as empresas pagam a parcela patronal, que é um monte de parcelinha que somada dá quase 30%, normalmente dá 20 e muitos por cento de INSS, né? E aí você abre o contra-cheque do funcionário, tem um monte de coisa lá dentro, né? Salário, 13º, férias, hora extra, prêmio, aviso prévio, por aí vai. E normalmente as empresas pagam o INSS sobre o contra-cheque do funcionário como um todo, né? Aplica a alíquota da parcela patronal e recolhe a GPS. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que várias dessas parcelas do contra-cheque dos colaboradores, dos funcionários, eles não entram na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Não entram. E se você pagou indevidamente, a gente consegue buscar isso de volta, retroagindo no período máximo de 5 anos, que é o prazo máximo que eu recupero em matéria tributária, são os últimos 60 meses, né? Então, nos últimos 60 meses, mês a mês, que você pagou de volta, a gente consegue recuperar. Quais verbas, né? Quais eventos do contra-cheque? Esse é o ponto principal. Eu vou colocar aqui para vocês vários deles. Então, o primeiro deles, por exemplo, é salário e maternidade. Por quê? Porque não incide contribuição previdenciária patronal, INSS, sobre o salário e maternidade. Fim. Quem disse isso? O Supremo Tribunal Federal, o STF. Numa decisão individual? Não, numa decisão que vincula todo mundo que está embaixo. Você tem decisões individuais, né, daquelas empresas, e você tem decisões que valem para todo mundo, né? O que acontece? Às vezes o STF está tão abarrotado de processo da mesma coisa, tem lá 10 mil, 50 mil, 100 mil processos, ele fala assim, gente, eu vou escolher um processo, que a gente vai chamar de processo paradigma, pesquei. O que eu julgar para esse processo vale para todos os demais processos análogos que se encontram nessa mesma situação. E daqui para frente, o tema está liquidado, encerrado, transitado em julgado. Eu não discuto, eu não julgo mais nenhum processo, nem adianta entrar, porque vai todo mundo obrigatoriamente seguir esse julgamento padrão aqui, fim, né? É isso, é disso que a gente está tratando. Então, olha que legal, o STF entendeu, transitou em julgado, que não se paga contribuição previdenciária patronal sobre salário e maternidade. Dá uma olhada, ó. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário e maternidade. Qual é o trabalho? O trabalho é verificar o seguinte, cara, no mês passado, nós pagamos quanto? 100 dinheiros, separa. 2 meses atrás, pagamos? Pagamos quanto? 80. Terceiro mês para trás, quarto mês para trás, quinto mês para trás, 60º mês para trás, soma tudo isso, faz a atualização disso aí pela Selic, e isso já dá, geralmente, um caminhão de dinheiro, né? Claro, a depender de quantas moças trabalham na sua empresa e quantas tiraram salário e maternidade. Agora, esse raciocínio que a gente usou para o salário e maternidade é exatamente a mesma coisa para outros eventos da folha de pagamento. Por exemplo, o aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, nós temos decisão transitada em julgado no STJ em recurso repetitivo, lá do 543 do Código de Processo Civil. Então, é o análogo
ao julgamento anterior do STF para salário e maternidade. Aí você fala, mas o STF não vai julgar aviso prévio indenizado? Não, não vai. Por que não vai? Porque o STF, quem não conhece, as pessoas acham que o STF é a última instância em qualquer coisa. Não. O STF ele só é a última instância em matéria constitucional. Se você tem um tema que está na Constituição, o STF, como guardião da Constituição, pelo menos em tese deveria ser, como guardião da Constituição, ele é a última palavra. Então, salário e maternidade está na Constituição. Isso significa que o STF é a última palavra. Já deu ganho de causa para as empresas. Qualquer outro tema que não esteja na Constituição não vai chegar no STF, ele não vai julgar, ele não vai conhecer, não vai julgar. Termina no STJ. Então, a última instância é o STJ. Novidade para você, né? O STJ pode ser a última instância, como é no caso do aviso prévio indenizado. Então, quem dá a última palavra sobre aviso prévio indenizado é o STJ, que já deu, está transitado em julgado numa decisão que vincula todo mundo, né? Olha que legal. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado por não se tratar de verba salarial. É uma indenização, não é uma remuneração, né? Só se paga INSS sobre remuneração. O que é remuneração, tipo salário, você paga INSS. O que não é remuneração, ou seja, o que não é pago pelo trabalho, porque o funcionário trabalhou, não entra no condão de remuneração, entra no condão de indenização. E indenização não entra na base de cálculo do INSS. É o que ele está dizendo aqui, né? Então, você tem salário maternidade, aviso prévio indenizado, você tem auxílio-doença, você tem aqui mais de 40 rubricas passíveis de recuperação imediata para as empresas, né? Quando você retroage, cara, isso aqui 5 anos e considera todos os teus funcionários, inclusive os que não estão mais na empresa, não faz diferença, isso aqui dá um caminhão de dinheiro. Então, isso aqui é a primeira oportunidade de recuperação de impostos que você tem para fazer na sua empresa, beleza? E vamos avançar para outras, né? Por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Quer dizer, se você adota um modelo tributário em que você paga ICMS, boa notícia, você tem imposto para recuperar. ICMS? Não, PIS e COFINS. Não entendi. É porque, antigamente, o ICMS entrava na base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora, por decisão transitada em julgado do STF, o ICMS não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso significa que você pagou PIS e COFINS sobre uma base de cálculo majorada, gorda, sobre uma base de cálculo indevida. Então, a gente vai pegar o pedaço do PIS e COFINS que você pagou sobre essa base a mais e vai recuperar, vai retroagir 5 anos. Traduzindo para você. Vamos imaginar que na sua empresa você seja optante pelo lucro presumido. Você tem uma alíquota de PIS e COFINS, 3,65%. Ah, eu sou lucro real. Não importa. Você tem uma alíquota de PIS e COFINS, 9,25%. Então, você pega a alíquota de PIS e COFINS e aplica sobre o teu faturamento, sobre a tua receita. Então, vamos imaginar que a tua receita desse mês tenha sido de R$100 mil, beleza? Receita mensal. Peguei as notas fiscais que eu emiti, R$100 mil. Aí você foi lá e aplicou a alíquota de PIS e COFINS, 3,65%, e fez o recolhimento lá do PIS e COFINS. Pagou errado. Pagou errado. Por que pagou errado? Porque a base de cálculo do PIS e COFINS não é o faturamento bruto, não é o somatório das notas fiscais, porque nós temos que lembrar que o ICMS está embutido no valor da nota fiscal. O ICMS é um imposto por dentro. O ICMS integra, ele já tá somado dentro do faturamento. E o ICMS não te pertence. O ICMS pertence ao governo do Estado. Então, como é que você vai pagar PIS e COFINS sobre um pedaço do teu faturamento chamado ICMS que pertence ao Estado? Porque o PIS e COFINS tem que incidir sobre a tua receita. É a tua contribuição, não a contribuição sobre a receita do Estado. Porque da forma como se fazia, você pagava o PIS e COFINS sobre o faturamento cheio, ou seja, você acabava tendo o ICMS entrando na base de cálculo do PIS e da COFINS. Não pode, não pode. Eu não posso ter um imposto na base de cálculo de um outro imposto. Senão isso é uma bitributação. Eu vou pagar imposto 2 vezes, né? Vou pagar o próprio PIS e COFINS e vou pagar o PIS e COFINS sobre o ICMS. Não pode. Então, qual é a forma correta de você pagar PIS e COFINS? Por hipótese. Faturamento, R$100 mil. Quanto eu tenho de ICMS lá dentro? 20 mil. Faturamento, 100 mil, menos o ICMS de 20 mil, diferença, 80 mil reais. Aí sim, vais pagar o PIS e COFINS sobre 80 mil, sobre a diferença, sobre o saldo remanescente. Fim. Então, já é para fazer isso hoje, tá?
Ah, e no passado, quem fez errado? Ótima notícia, ótima notícia. Você tem um caminhão de dinheiro para botar no bolso. Por quê? Se no passado você pagou o PIS e COFINS sobre o faturamento cheio, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar tudo que você pagou de PIS e COFINS, vai ver quanto daquele faturamento lá diz respeito a ICMS e vai separar. Então, eu paguei 365 de PIS e COFINS sobre um ICMS de 20 mil. Quanto deu? Pega esse valor desse mês e do mês anterior e do mês anterior, e do mês anterior, dos últimos 60 meses, traz a valor presente. A gente está falando em grandes números de alguma coisa que dá ali na faixa de 70% de um faturamento bruto mensal. Ou seja, o PIS e a COFINS pagos a mais dos últimos 5 anos, trazido a valor presente, dão alguma coisa na faixa de 70% de um faturamento mensal. Então, isso é um caminhão de dinheiro que você pode colocar no caixa imediatamente. Pois é, mas eu aqui não pago ICMS, né? Eu não compro a placa e vendo a placa, não sou contribuinte de ICMS, né? Porque eu sou aqui um prestador de serviço, né? Então a minha nota fiscal é de serviço, não tem problema. Se a sua nota fiscal é de serviço, então você não paga ICMS, você paga ISS. E quando você paga ISS, por analogia, o ISS também está embutido no faturamento. A mecânica é a mesma. Eu tenho que pagar o PIS e COFINS descontado o ISS. E se eu paguei PIS e COFINS sobre a base toda, eu tenho que pegar o PIS e COFINS sobre o ISS, retroagir 5 anos, trazer valor presente. Isso aqui também dá um caminhão de dinheiro. No caso do ICMS, a gente já tem decisão transitada em julgado no STF. Olha a tese. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência de PIS e COFINS. Fim. Decisão transitada em julgado com repercussão geral. Afeta todo mundo. Então, se você é contribuinte de ICMS, dinheiro no caixa agora. Se a tua empresa é organizada sob a forma de serviço, você não paga ICMS, você paga ISS. Em se tratando de ISS, por analogia, é a mesma coisa, só que o tema ISS PIS/COFINS ainda não chegou ao STF. Não tem ainda um julgamento que vale para todo mundo. Então, como não tem um julgamento que vale para todo mundo, se você é contribuinte de ISS, a minha sugestão para você é que você ingresse com uma medida judicial antes de você botar o dinheiro no caixa. Aqui eu tenho muita segurança. Aqui eu tenho pouca segurança. Mas é a mesma coisa, eu sei, mas eu tenho que levar em consideração se eu já tenho ou não a decisão judicial transitada em julgado. No primeiro caso, sim. No segundo caso, não. Então, no primeiro caso, dá para fazer de forma administrativa. No segundo caso, o seu dever é entrar agora, amanhã, com uma ação judicial, lembrando um mandado de segurança, né, para não ter sucumbência, e esperar a sua ação transitar em julgado, que a gente espera que aconteça aí entre 2022 e 2023, e a hora que você entrar com a ação, você vai poder retroagir 5 anos da data que você distribuiu a ação. Então, se a tua ação foi distribuída em 2022, você vai retroagir até 2017. Vai recuperar tudo que você pagou a mais de 2017, 18, 19, 20 e 21. Mesmo que a sanção demore 50 anos, né? Vai retroagir até 2017, que você se prende à prescrição e à decadência quando você distribui a tua medida judicial. Ou seja, querido, a gente tem aqui um caminhão de oportunidades. Qual é a minha sugestão para você? Eu vou te apresentar aqui agora um algoritmo que está fazendo um sucesso danado aí na internet, chamado termômetro tributário. Esse termômetro tributário você consegue acessar diretamente da plataforma, então você vai digitar aí oliveiraecarvalho.com. Só isso, oliveiraecarvalho.com. Esse E aqui é letra E mesmo, e a .com não tem BR. Quando você digitar oliveiraecarvalho.com, vai abrir uma página para você, e você vai clicar num link chamado termômetro tributário, que vai aparecer aqui agora. E aí, quando você clicar no termômetro tributário, você vai ter uma belíssima surpresa. Aqui, vou clicar para você ver. O que é o termômetro tributário? Você acessa agora, não tem custo, tá? Ele ainda está de graça, né? Enquanto o fundo não entra. Então, esse cara aqui, ele é uma ferramenta disruptiva, ele é um algoritmo inteligentíssimo, ele pluga na plataforma da Receita Federal e gruda lá. E aí ele consegue, em menos de 1 minuto, por isso que é disruptivo, bastando você colocar o CNPJ da tua empresa,
identificar cada oportunidade de recuperação de impostos disponível para a sua empresa, diretamente da plataforma da Receita Federal, em 1 minuto. Vamos fazer um teste aqui para você ver. Basta você colocar os dados básicos aqui e um CNPJ qualquer. Depois, se quiser me dar um CNPJ aqui, eu testo com o teu CNPJ, tá? Então, veja, coloquei o CNPJ, é só o que eu preciso. Basta agora eu clicar aqui no botãozinho chamado calcular. Olha que legal isso, bicho. Vou clicar em calcular. Olha o que ele vai dizer para mim. Olha, esse CNPJ que você digitou aqui, o JC, ele é dessa empresa aqui. Essa empresa se organiza sob a forma de hotel. Além de hotel, ela também funciona como casa de festa e evento e estacionamento, né? Basta agora você responder o regime tributário dessa empresa. Você é o quê? Eu sou lucro real, eu sou lucro presumido, eu sou simples nacional, não importa o que você é. Colocou regime tributário, olha que loucura. A plataforma já foi até a Receita Federal e já voltou. E ela está dizendo o seguinte, cada linha dessa, cada bullet desse aqui, é um tipo de recuperação de impostos com as suas respectivas decisões judiciais, com o seu respectivo montante a recuperar para esse CNPJ, um a um discriminado. Olha que loucura. E no final aqui, o empresário geralmente fala assim, tá, quanto dá? Basta você clicar em simular. Cliquei em simular, olha que loucura. O algoritmo já somou, olha o que ele está dizendo. Para esse cara aqui, existem 28 oportunidades de recuperação de impostos. Essas oportunidades, 28 de recuperação de impostos, representam, nesse momento o algoritmo já somou também, né? Representam em grandes números aqui, ó, tá vendo aqui? 1.827% de um faturamento mensal. Então, se uma empresa fatura por mês 100 mil reais, significa que ela vai recuperar 1.827.000 reais. Os números são astronômicos. Além disso, ela tem para recuperar 1.880% de uma folha de pagamento mensal. Então, se ela tem uma folha de pagamento mensal bruta, quanto é a folha da empresa bruta? 10 mil. Então, ela tem para recuperar aqui 188 mil reais. Ou seja, este mais este. Por que duas ordens de grandeza? Porque aqui eu tenho a recuperação dos tributos que incidem sobre o faturamento. Quer dizer, daqueles 20 e tantos produtos que a gente viu lá, aqui eu tenho as recuperações de PIS, COFINS, ISS ou ICMS e RCS-LL. E aqui eu tenho a contribuição somente do INSS patronal. Então é esse mais esse. E olha que legal, você fazendo a sua simulação agora, o algoritmo já manda um e-mail para você. Você vai ver que eu já recebi aqui no meu e-mail, ó que legal, simulação 18h29, 18h31, acabei de fazer agora, já recebi. Está aqui o termômetro tributário e o relatório direto na tua máquina, que você mesmo pode fazer, não depende de ninguém. Vá lá, consulta a tua eficiência tributária, você vai ver tudo que você tem para fazer de potencial de geração de caixa com a explicação de cada um deles. Está vendo que legal? Explicação de cada um deles e no final você já tem aqui o somatório do que isso representa de fluxo de caixa. E mais, olha que bacana, na hipótese da tua empresa já ter feito algum tipo de recuperação de impostos, você ainda tem a possibilidade de excluir o que você já fez, para que fique uma coisa maravilhosa. Zé, aqui na minha empresa, no passado, eu contratei um advogado que esse cara entrou com uma ação para tirar o ICMS da base de PIS/COFINS. A gente já fez isso aqui. Então, no meu caso, em especial, que eu já recuperei o ICMS da base de PIS/COFINS, qual é o número para mim? Não tem problema não. Quando eu clicar aqui em calcular, ele vai excluir aquela oportunidade. Você lembra que eram 28 oportunidades? Caíram para 27. Eu já tirei o sistema, o algoritmo já tirou aquela oportunidade. Você já fez. E a nota deixou de ser 0 para ser alguma coisa, tá vendo? E os números sofreram alteração aqui também. Tributação sobre faturamento, né? E o algoritmo já disparou a mensagem aqui, já recebeu o novo termômetro tributário, 1832, com a nova leitura de risco, né? Então, ele faz a atualização de forma imediata. Então, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é que você consiga ter a leitura perfeita da tua empresa, quer dizer, o que você tem de possibilidade de geração de caixa para agora, seja de forma administrativa,
seja de forma judicial, né? Existe mais um projeto que eu acho que faz sentido você levar em consideração, e agora não é uma recuperação de impostos, agora eu vou falar de eficiência tributária, mas com o sentido de uma melhor organização tributária. Tá? Então, a gente vai falar agora aqui especificamente de planejamento tributário. Tá? Então, vamos lá. Como assim planejamento tributário? Um tempo atrás, estava conversando com alguns integradores que pediram uma ajuda para a situação deles lá, e perguntando o seguinte: Zé, qual é o melhor critério de tributação para mim, que sou integrador? Né? O melhor para mim é o lucro presumido? O melhor para mim é o lucro real? O melhor para mim é o faturamento direto pelo fornecedor, e ele repassa para mim a minha parcela? Cara, o melhor tributo, a melhor forma de tributação para você é aquela em que você vai pagar menos impostos, né? Então, a gente precisa fazer conta. Se você for lucro presumido, quanto você vai pagar de PIS, quanto você vai pagar de COFINS, quanto você vai pagar de imposto de renda e por aí vai. E se você for lucro real, quanto você vai pagar de PIS, quanto você vai pagar de COFINS, quanto você vai pagar de imposto de renda? E se você tiver um faturamento direto pelo fornecedor, como é que fica a carga tributária? Então, o que a gente faz nessa situação é, eu rodo um algoritmo, e nesse algoritmo você consegue enxergar a menor tributação. Eu vou te mostrar aqui agora como é que funciona, né? Então, vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui, que é super legal de você entender. Vamos fazer aqui 4 simulações, tá? Primeira simulação é se você optar pelo lucro presumido. Você, empresário, é que escolhe o critério de tributação, beleza? Então, você escolhe e você vai com esse mesmo critério de tributação até o fim do ano. Então, se você fizer a opção pelo lucro presumido em 2022, você vai até o final de 2022. Aí você pode, em 2023, mudar o critério, que vai valer para 2023 inteiro. Então, ele vale para o ano calendário janeiro a dezembro, tá? Então, por hipótese aqui, se você optar pelo lucro presumido, acreditando que é um bom negócio, e você se organiza como uma empresa comercial que compra e vende placas, vamos imaginar que você tenha, num determinado trimestre, uma receita de R$100.000, qualquer que seja ela. Projetei R$100.000 aqui, tá? Como receita. Como é que fica a tua tributação para fim de imposto de renda, né? Quando você paga a título de imposto de renda? Aí é o seguinte: quem opta pelo lucro presumido, quem não sabia vai aprender isso aqui agora, esse nome não é por acaso, né? O nome lucro presumido é porque a Receita Federal pré-define uma base de cálculo sobre a qual vai incidir o imposto. E a base de cálculo tem sempre o mesmo percentual a partir da tua atividade. O que você pode mudar é a tua receita, mas a base é sempre a mesma. Quer dizer, quem é do setor comercial tem uma base de cálculo de 8% de quanto você fature. Não importa quanto você vai faturar, a tua base de cálculo vai ser sempre 8%. Fim, né? Faturei 100 mil, 8% de 100 mil, 8 mil. Faturei 200 mil, 8% de 200, 16. Faturei 300 mil, 8% de 300, 24. E por aí vai. Até já. Ser lucro presumido significa o seguinte: a presunção de lucro é dada pelo governo. O governo presume para o teu segmento, porque esses percentuais variam em função da atividade. Comércio é 8, serviço é 32, posto de gasolina 1,6, por aí vai. Então, quem é comércio vai ser sempre 8%, beleza? Então é isso. Quanto você faturou esse trimestre? R$100.000. Somou as notas fiscais de 100 mil. Quanto é que é o meu lucro presumido? Eu fiz a opção pelo lucro presumido. Então você vai aplicar 8% sobre isso, 8 mil. 8 mil é quanto eu vou pagar de imposto de renda? Não. 8 mil é o seu lucro presumido. É o lucro para fins tributários. É a base de cálculo para pagar imposto de renda, né? Mas o meu lucro não é de 8 mil, meu lucro é de 20. Não. O lucro que você vai ter para você distribuir dividendos pode ser qualquer número. O lucro é a diferença entre receita e despesa. Eu faturei 100, minha despesa foi 70. Parabéns, seu lucro é 30, né? Mas para fins tributários, para fins de pagamento de imposto, o seu lucro é de 8% sobre aquilo que você declara como faturamento. Enfim, esse é o lucro presumido. Ele é um percentual pré-determinado, não importa se você vai ter lucro ou prejuízo, ele é o lucro para fins de pagamento de imposto, beleza?
Então, nesse caso aqui, a gente tem um lucro presumido de R$ 8.000. Em cima desse lucro, paga-se o imposto. Quanto é o imposto de renda? O imposto de renda é de 15%, desconsiderado o adicional de 10%. 15% sobre 8.000, 1.200. Ou seja, se você optar pelo lucro presumido, você vai pagar R$ 1.200 de imposto de renda. Fim. Ah, Zé, mas aqui na minha eu sou um integrador solar que não me organizo como comércio, me organizo como serviço. Então tá bom, vamos lá. Quanto é a sua receita bruta? R$ 100.000. Mesma receita bruta. Quanto é que é o lucro presumido para o segmento serviço? É diferente do comércio. Para serviço, a base é 32%. Caramba! 4 vezes? É, 4 vezes. Mas por quê? Porque o governo entende que quem presta serviços tem uma margem geralmente muito maior do que uma margem de quem compra e vende. Então, a base de cálculo para serviço é sempre 32%, não importa. Ah, mas o meu lucro de verdade não é 32%, é 50%. Que bom. Mas para fim de pagamento de impostos, a sua base de cálculo para pagar imposto de renda, ou seja, o seu lucro presumido, lucro para fins fiscais, é 32%. Fim. Então, você vai pagar imposto de renda sobre 32%. Quanto é? 15% do imposto de renda sobre 32, 4.800. Perceba que olha a diferença entre um critério e outro. Que loucura que é isso. Quer dizer, se você se organizar lá no teu contrato social como comércio, você paga 1.200 de imposto de renda. Se você se organizar como serviço, você paga 4.800 de imposto de renda, 4 vezes mais. Não acabou não, tem mais. Aí você, empresário, também você pode optar pelo lucro real. O que é lucro real? É diferente do presumido, porque você não presume nada. No lucro real, você vai apurar o resultado real, o lucro de verdade, o prejuízo de verdade. Então vamos imaginar aqui que a sua empresa tem esse mesmo faturamento, a mesma receita, 100 mil, e que ela tenha de custos e despesas 60 mil. Então vamos fazer o lucro real. 100 de receita, 60 de despesa, receita menos despesa, 40. Esse é o seu lucro. E aí? Vai pagar imposto de renda em cima desse lucro que é chamado de lucro real. Tá bom, quanto? 15%. 15% de 40 dá 6 mil. Olha que loucura. Se você for lucro presumido como comércio, você paga 1.200. Se for lucro presumido como serviço, paga 4.800. Se for lucro real, paga 6 mil. Tem mais uma situação. Alguns fornecedores, alguns integradores me sinalizaram que, dependendo do fornecedor, você pode fazer um combinado com ele e ele fazer o faturamento direto para o teu cliente. E aí ele fatura para o cliente, ele paga os impostos. E aí ele faz a retenção da tua parte. Então isso aqui é uma simulação dessa forma, né? O teu fornecedor fatura diretamente para o teu cliente e faz o repasse para você do valor que você acordar. Nesse caso aqui, os integradores com quem eu conversei disseram que eles recebem um repasse de 40% do fornecedor. Então, se o fornecedor emitir uma nota para o teu cliente de 100 mil, ele vai repassar para você 40. Lembrando que quando ele emite a nota, ele paga o imposto. E ele não vai pagar o imposto sobre tudo e vai te devolver 40 limpo, né? Ele vai descontar o imposto de você. Então, nessa situação, a turma com quem eu conversei falou que o fornecedor faz uma retenção, na hora de repassar os 40, faz uma retenção de 12% a título de impostos. Então, você pagaria aqui, no caso, 4.800. Você conseguiu perceber a diferença da forma como você se estrutura? Se você é lucro presumido comércio, é uma situação. Lucro presumido serviço, outra situação. Lucro real, outra situação. Se o faturamento é direto pelo fornecedor, outra situação. Eu te mostrei aqui o imposto de renda e eu acho que ficou muito claro para você a diferença de tributação, né? Então, o que você tem que fazer nesse caso? E aí, se precisar de ajuda, você pode fazer contato para a gente ajudar você. Isso que eu fiz para o imposto de renda, que ficou claríssimo, fazer para cada um dos impostos. Aí o quadro fica uma coisa bacana, fica assim, ó. Você vai ter o imposto de renda, mas você vai ter os demais impostos, tá vendo? Imposto de renda de pessoa jurídica, é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, só que aqui eu fiz para o imposto de renda, fiz para o tributo contribuição social sobre o lucro líquido, fiz para o tributo PIS, fiz para o COFINS, fiz para ICMS ou ISS, fiz para INSS, fiz todas as simulações, né?
e vim somando em cada um dos cenários quanto é que dá a carga tributária e quanto isso representa percentualmente do faturamento da empresa. Então, você vai ver aqui que tem carga tributária que vai de 26,52 a 17. A diferença é gigante, dependendo do cenário que você escolher, se você é lucro real, se é presumido e por aí vai, né? Eu acho que o grande barato é isso, é você se organizar de uma forma mais eficiente para você ter a menor carga tributária possível e passar a pagar menos imposto daqui para frente e para sempre, né? Muito que bem, senhores, já estamos aqui com 40 e, quase 45 minutos aqui de dicas tributárias, o que você pode fazer para recuperar impostos e como é que você se organiza de uma forma mais eficiente. Tem um QR Code aqui na tela aberto para você. Esse QR Code é o termômetro tributário, tá? Então, se você apontar aqui, ó, se você apontar para o QR Code que você está enxergando a câmera do seu telefone celular, você já vai direto para o termômetro tributário e você já pode fazer a simulação com o CNPJ da sua empresa para ver qual é o potencial de recuperação de caixa que você tem, tá bom? E agora eu vou facultar a palavra para você colocar a tua mensagenzinha aqui para ir respondendo as perguntas que você vai fazendo. Fica à vontade, tá? Então já tem aqui. Primeira pergunta da Gisele, né? Vale para simples também ou só optante pelo lucro presumido? As recuperações que eu coloquei aqui, Gisele, elas valem para lucro presumido e valem para lucro real. Para simples nacional, você tem outros tipos de recuperação, mas são diferentes a depender do que você vende, se tem tributação, se não tem tributação. Aí, via de regra, são menos oportunidades do que do real e do presumido, tá? Tem como simular no Simples Nacional? Tem. Pode acessar o termômetro tributário e clicar lá no Simples Nacional. Quando você acessar o termômetro tributário, o André Luiz, e colocar lá o CNPJ da tua empresa, ato contínuo, você vai selecionar o regime tributário. Tem um campo lá que é Simples Nacional. Coloca lá no Simples Nacional que vão aparecer todas as oportunidades de recuperação de impostos disponíveis para Simples Nacional, tá? Pode fazer lá a sua simulaçãozinha. Se quiser me dar o teu CNPJ aqui, eu já faço agora para você aqui ao vivo, beleza? Já manda aqui que eu já rodo a tua simulação aqui ao vivo para a gente já compartilha com a turma o que tem de oportunidade para a tua empresa. Então, ou você fica à vontade, tá? Ou faz aí, ou me manda aqui, tá bom? Muito bem. Próxima pergunta do Wilson Pacheco. E para quem está naquele segmento MEI, tem tributação? Tem uma tributação, Wilson, bem diferenciada, né? A gente tem situações aí até de tributação fixa, acho que você paga um valor fechado aí por mês, quando você é MEI, né? Então, lembrando que assim, sempre vai ter pagamento de imposto, tá? O governo está interessado em arrecadar. O que você tem são situações que você paga mais ou situações que você paga menos, e a opção é minha como empresário, a opção é sua, o Wilson, como Pacheco, como empresário, como é que você vai se organizar, cara? Então, tem que fazer conta. Se a tua atividade comporta MEI, que tem que ver se cabe, né? Tem limitação de faturamento, tem limitação de formação, tem algumas limitações lá. Se a tua situação comporta MEI, tem que fazer continha. Quanto eu vou pagar se eu for MEI? Ah, vou pagar tanto. E se eu for presumido? Ah, e se eu for real? Ah, e se eu for simples? Tem que fazer essas simulações e ver o que vai dar menos. O que der menos é mais dinheiro que sobra no fim do mês, né, mestre? Para você distribuir para atender as tuas necessidades, tá? Sensacional. Eu já estou aqui, ó, com o link pronto. Quando a internet ajudar aqui, eu vou entrar com a minha empresa, com a empresa do meu pai, com a empresa do meu irmão. Vou entrar com todos os CNPJs possíveis e impossíveis aqui para levantar essas oportunidades. Porque quem não quer receber dinheiro de volta, eu desconheço a pessoa, hein? Não é não? Exatamente, Fabiana. Pô, e é tão injusto, né? Porque, assim, muitas coisas que a gente paga, a gente não vê retorno, né? Assim, você paga imposto, aí você tem que pagar plano de saúde. A saúde não é tão legal se for pública. Aí você tem que pagar uma escola particular, porque o ensino público hoje não é o que era na minha época, né? Aí você tem que pagar um carro blindado.
por morar no Rio. Acho que você aí, Juiz de Fora, não tem esse problema, mas no Rio Aqui de tá Janeiro... famoso, Juiz de Fora virou piada já na internet, o rally, porque é tanto buraco na rua que a gente parece que está fazendo um rally, Ai, meu mas o Deus do IPVA céu. não para. O IPVA não para, pois é. Então é isso, o que puder, eu acho assim que planejar sai sempre mais barato, né? Então, quando a gente vai se organizar do ponto de vista tributário, tem que fazer essa continha com antecedência, né? Porque quando você faz a opção no ano, você só consegue mudar no ano seguinte. Então, assim, esse tipo de pesquisa demora aí uns 2, 3 meses para você fazer bem feito, né? Para a gente rodar cenários, porque você tem o cenário realista de faturamento, você tem um cenário pessimista, você tem um cenário otimista, e aí, dependendo do cenário, às vezes o critério de tributação ele muda também. Assim, num determinado patamar de faturamento, o presumido pode ser melhor, no outro patamar de faturamento, o real pode ser melhor. Então, tem que levar em consideração o faturamento previsto. Então, tem que fazer essas simulações com calma, né? É isso aí. E a assessoria profissional é fundamental nesse momento, né? Porque a contabilidade é algo que a gente não pode fazer sozinho, não tem como, né? E a gente precisa, de fato, de ajuda aí, na maior parte das vezes, né? 99,9, né? Eu acho que só o MEI escapa do contador. Nem todos, É nem todos verdade. os MEIs, né? Uma boa parte Verdade. deles, mas nem todos. Então, assim, eu dependo do meu aqui, todo mundo precisa buscar esse serviço tão importante, tão essencial. Muito Legal. obrigada pela sua presença. Agradeço essa imensa contribuição que você trouxe e espero Obrigado. poder recebê-lo mais muitas outras vezes nesse processo de empoderamento do integrador solar, né? O mercado de energia solar traz essa grandeza da gente estar contribuindo para as questões ambientais e dá essa tranquilidade no coração de estar trabalhando para isso e também nesse processo de empoderamento aí da classe do empreendedorismo, né? Essa liberdade que tantas pessoas ganham iniciando a sua própria empresa, iniciando essa jornada que é arriscada, mas muito engrandecedora. Então, muito obrigado por esse apoio, tá? E até De breve. nada. De nada, Fabiana. Sucesso para você, parabéns pela iniciativa. O futuro está na mão de vocês, né? Integrador Solar, acho que daqui a pouco todo mundo vai migrar para isso. E a turma aqui que precisar de mais informações tributárias, tem muitos profissionais bons no mercado, é questão só de você selecionar. E depois, se a turma quiser mais informações, pode entrar lá na nossa página, a gente tem diversas matérias aí, algumas voltadas para integradores solares. E, enfim, não paga nada, então é uma possibilidade da pessoa ter mais informações aí atinentes ao seu segmento, né? Tá bom? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E, pessoal, gente, é aquela velha frase assim, né? Ah, é doido. Não, não é doido, não rasga dinheiro, não é verdade? Então, assim, receber dinheiro de volta é tudo que todo mundo quer. Fazer uma boa opção tributária é tudo que todo mundo quer, né? E ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, então, também quero, né? Gastar o mínimo possível, recuperar tudo que eu puder e também adquirir novos clientes o mais rentáveis possíveis, né? Pelo menor custo possível. E hoje a gente vai conversar com o Birajara Carrato, que é o cara. Olha, é o morango do Nordeste, hein, Bira? Como é que é essa história? Boa noite a todos. Bom, essa apresentação foi bem diferente do que estou acostumado, tá? Acho que aqui É no porque a Nordeste... turma aqui é do empreendedorismo, a turma é descolada, e a essa hora a gente tem que manter a energia e a alegria lá em cima. Então tem que brincar um pouquinho. Você está certíssima, Fabiana. Bom, pessoal, todo mundo aqui que está nos assistindo hoje, boa noite. Estou no Nordeste, estou em Natal, no Rio Grande do Norte, então espero que vocês possam curtir um pouquinho do conteúdo que eu vou compartilhar hoje com vocês. E quem conhece o Nordeste sabe muito bem que uma das principais características que nós temos aqui no nosso Nordeste é o carisma, né? Então, a Fabiana já deu uma boa introdução aí. Obrigado pela apresentação, Fabi. E eu gostaria de começar o nosso material, a nossa apresentação aqui, entendendo um pouquinho sobre o cenário. Então, eu vou me apresentar antes de mais nada. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre presença digital do integrador solar no mercado de marketing e de vendas também, por que não? Porque, para mim, marketing e vendas eles são totalmente conectados.
E eu vou apresentar, antes de mais nada, um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu faço no mercado, para vocês entenderem e aí poderem tirar muito proveito. Eu queria dar 2 dicas antes da gente começar esse nosso momento juntos aqui, tá? O primeiro deles é que vocês têm que ter obrigatoriamente o celular em mãos, porque eu vou passar durante a minha apresentação QR Codes que vão ficar parados aqui na tela. E é um ótimo momento para vocês escanearem esses QR Codes para baixarem materiais. E eu sou o tipo de profissional que eu adoro dar dicas para você colocar em prática. Então, tudo que você vai estar escaneando no QR Code, você vai poder colocar em prática hoje à noite mesmo. Lógico, se você tiver pique, né? Senão você já coloca a partir de amanhã na sua programação de marketing e de vendas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quem puder me auxiliando aí, pode pular o slide, por gentileza. Bom, quem sou eu, né? Tem um amigo meu que fala assim, quem é você na fila do pão? Eu sou o Birajara Carrato, eu nasci em São Paulo, no bairro da Moca. Se vocês quiserem, eu posso colocar meu sotaque da Moca aqui, posso falar, urra, meu, tudo bem? Como é que você tá, cara? Mas, brincadeiras à parte, eu vim para o Nordeste há 21 anos atrás, e vim para Natal. Né? Quando eu cheguei aqui em Natal, eu me deparei com um cenário muito diferente daquele que eu vivi em São Paulo. Então, aqui a cidade é bem mais calma, as pessoas têm um ritmo mais devagar, e também a tecnologia, na época, não era tão avançada como em São Paulo. Aliás, nem hoje ainda é. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, então é natural que você tenha ali um volume de ideias, de pensamentos acelerados, enfim, tudo acontecendo tudo muito rápido. Mas eu cheguei aqui e pensei numa coisa. Eu acho que eu poderia fazer algo que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei na Oracle e na IBM, são 2 gigantes da área de tecnologia. E eu pensei o seguinte, por que não tentar fazer uma agência de marketing digital remota? Olha só, gente, isso em 2001, tá? E a Carrato, esse ano, agora em abril, nós fizemos 20 anos. E eu falei, eu vou montar uma agência aqui em Natal com custos baixos e vou oferecer um serviço para todo o Brasil. Fui chamado de louco, fui chamado de sem noção, mas eu acreditei. Não vou falar que foi fácil não, tá? Esse pouco de cabelo que eu tenho aqui na frente me causou aí, foi o resultado de muito estresse que eu vivi aqui na agência. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, eu mantive o foco, fiz os trabalhos tanto de marketing como de vendas da melhor forma possível, e hoje o que eu vou apresentar para vocês é o resultado não só do trabalho que já vem sendo executado dentro da Carrato Digital, que é a minha agência. Então, quem quiser escanear o primeiro QR Code já vai me encontrar no LinkedIn para poder bater um papo comigo, trocar uma ideia mais apurada, caso queira. LinkedIn é a minha rede profissional preferida, não preciso nem dizer, né? É no LinkedIn que as empresas fazem negócios. Então, lá é o melhor canal para se comunicar comigo, tá bom? E aí, só para finalizar aqui, um ponto que eu acho que é muito importante, a Carrato hoje ela se posiciona no mercado como uma agência que faz inbound marketing. Para quem ainda não ouviu essa palavra, anota aí inbound marketing, ela é uma palavra que com certeza, para você que está no dia a dia e pensando em fazer marketing e vendas, você vai ter que estudar um pouquinho sobre inbound, tá bom? Vamos para o próximo slide, por gentileza. Bom, tá aí, gente. Quem olha para uma imagem dessa já pensa assim, pô, o cara tá bem pra caramba, né? Ele vive na praia o dia todo, né? Meu escritório é na praia, eu ouço direto essa frase, pessoal. Esse daí é o Morro do Careca, que fica em Ponta Negra, e eu não podia deixar de fazer um jabá da cidade de Natal para vocês, óbvio, né? Tem um grande amigo meu da área de vendas, que ele fala o seguinte, o Bira ele ganha pelo IPTU, só pode ser, cara, porque ele vende muito Natal, onde ele tá, ele tá vendendo Natal. Mas, na verdade, é muito bom você mostrar o lado bom das coisas, né? E eu acho que a gente que trabalha na área de marketing, também na área de vendas, a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar o lado bom das coisas, porque é tanta carga de trabalho, tanta dificuldade que a gente tem para romper, que muitas vezes a gente não consegue ver essa coisa maravilhosa que está aí na nossa frente. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Quem quiser conhecer Natal, não vai se arrepender. Natal é maravilhoso. Para mim, é a melhor cidade do Nordeste. Mas vamos lá, pessoal. Queria alinhar com vocês algumas expectativas antes da gente começar a conversar sobre essa questão do posicionamento do integrador solar no meio digital. A primeira coisa é que, antes da gente começar esse papo, eu queria entender quantos profissionais aqui são microempreendedores individuais. Essa é a primeira pergunta que eu deixo, tá? E a segunda é, quantos de vocês... o Morro do Careca é maravilhoso, assim. Mas vamos lá. E quantos de vocês sabem que o marketing, de fato, é importante, mas ainda tem uma enorme barreira em conseguir trazer resultados mensuráveis para dentro da empresa? Quando eu digo mensuráveis, é porque ainda tem muito departamento de marketing preso àquele conceito de fazer o quê? Criação. E aí, quando eu olho para a criação é muito difícil de você mensurar, porque tem gente que fala, eu gostei, tem gente que fala, eu não gostei, tem gente que fala, não tem nada a ver com o nosso contexto. Então, assim, a interpretação de cada um fica muito a critério de cada um. Mas quando eu falo de trazer resultados, eu estou falando de trazer o quê? Dinheiro.
E dinheiro para o marketing significa o quê? Aumentar a audiência e converter mais para que o departamento de vendas consiga atender essas conversões e realizar uma venda. Então, depois eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim, por gentileza, quantos que estão dentro desse cenário de microempreendedores individuais e quantos que têm essa dificuldade de poder alcançar esse resultado do marketing. Vamos para o próximo, por favor. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, no marketing digital, eu costumo fazer uma analogia aqui na empresa, aliás, não é nem uma analogia, é um comparativo direto mesmo, tá? Onde eu encontro com profissionais da área de medicina, da área do direito, e todos eles têm uma base de estudo muito grande e muito antiga. Por exemplo, você vai para o direito começou em Roma, né? Então, imagina, a gente tem ali um lastro de estudo enorme, com conteúdos apuradíssimos, muito bem pensados, estruturados, revisados, que, quando eu me proponho a fazer direito no mercado, eu posso acessar essas bibliotecas e posso ter estudos que vão me levar a um entendimento de algo que é muito bem definido no mercado. Acho que na medicina também não é muito diferente, né? Se você pegar aí a medicina de 100 anos atrás, que eles chamam de nova medicina, a gente consegue entender melhor todos os princípios que levam à cura através dos estudos que estão sendo feitos e que já foram feitos no passado. Então você tem ali uma infinidade de estudos muito bem aprofundados, defendidos, onde você consegue trazer soluções para pequenos e grandes problemas na área da medicina. Mas e quando a gente fala de marketing digital? Cadê esses estudos? Cadê esses 100 anos atrás que o Bira acabou de mencionar? Ou então, cadê esse cenário que muitos entendem que eles precisam acessar conteúdo para aprender, mas não sabem para onde ir? Eu lamento dizer para vocês, tá? Mas a mais pura verdade é que, na verdade, no marketing digital, a gente não tem uma biblioteca de conhecimento. Tudo aconteceu muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a mexer com a internet em 94 para 95. Eu usava um modem de 14.400 bps, bits por segundo. Então, vocês imaginam que, na minha época, a construção da internet era um sonho. A gente estava ali brincando, na verdade. E depois disso, a gente começa a entender que, dentro desse cenário, onde a construção da internet veio se segmentando no mercado, muita coisa mudou. A própria internet, ela ajudou a fazer com que o consumidor mudasse seus hábitos. Por exemplo, antigamente eu ia numa loja dentro do shopping e escolhia lá um tênis que eu queria comprar. Então eu ia na loja A, B e C, via qual era o melhor preço, o tênis que mais me agradava e comprava. Hoje eu acho muito difícil o consumidor entrar numa loja, olhar o tênis que ele gosta e sequer dar uma zapeada na internet para ver se não acha esse tênis mais barato e com um prazo de entrega surpreendente. Então, lembre-se disso, tá? A internet ela não é só uma evolução tecnológica, ela é uma mudança de comportamento do consumidor, que graças a ela essa provocação aconteceu num curto prazo de tempo e a gente está vivendo isso até hoje, ainda com mudanças que estão acontecendo e, pelo visto, não vão deixar de acontecer. Então, os motivos para entender o porquê que é tão difícil a gente se atualizar no mercado em relação ao marketing digital é bem simples, tá? O primeiro, o mercado é novo e ele sempre será. Mas por quê, Bira? Por um simples motivo. Porque a mudança do consumidor está acompanhando as tendências do marketing. E essas tendências do marketing estão relacionadas à tecnologia. Então, sempre vai ter mudança. O TikTok chegou recentemente aqui na nossa vida e já está causando aí uma grande mudança na área de marketing do B2C. B2C, só para que vocês me acompanhem, é o Business to Consumer. Então, entre B2C e B2B, Business to Consumer, e B2B, Business to Business. Então, empresas que trabalham para empresas e B2C, empresas que trabalham para consumidor. Então, o TikTok vem com muita força para o B2C. E está mudando muita coisa, está bem legal, inclusive, eu venho acompanhando. E também outra coisa que eu acho muito importante falar é que o nosso mercado é um mercado disruptivo. Ele é um mercado que está o tempo todo provocando para a gente criar algo novo. Enquanto que quando você está na área de medicina, na área do direito, que são as que eu citei como tradicionais, eles são mercados muito acomodados, muito segmentados. Então, dificilmente você vai se provocar ou vai se ver provocado a ser disruptivo. Alguns até tentam, e o mercado digital faz isso, através das health techs, das fintechs, mas ainda assim é um começo, a gente está vivendo isso agora. Então, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem estudar no mercado de marketing digital, sigam grandes nomes do mercado digital e nós estamos aqui para poder oferecer para vocês conteúdo. Afinal de contas, o conteúdo é uma parte muito importante, eu vou falar dele já já. Vamos virar aqui o slide, por gentileza. Então, vamos lá, pessoal. A gente está diante de um mercado que ele não vai ter regras para o marketing. É isso que você está me falando, Bira?
Não é bem isso que eu estou falando, tá? O que eu estou querendo te dizer é que as regras do marketing, elas continuam muito bem definidas. Elas continuam sendo muito bem aplicadas desde o princípio do marketing, lá atrás. Agora, o que acontece é que com as mudanças do consumidor e das tecnologias, realmente a gente tem que adaptá-las para esses novos cenários. Então, a dica que eu vou deixar para vocês, para a gente começar agora o nosso papo para valer, é se afasta dessas dicas de tecnologia. Sabe essa galera no YouTube, no Instagram, que adora entrar com aquela voz assim, já meio cadenciada, falando, olha, vou te dar 3 dicas fundamentais para o seu negócio faturar 1 milhão por mês. Gente, ele está entregando promessa para você, ele está falando que é uma coisa simples, e não é. E ele está falando de tecnologia, ele não está falando de coisas básicas, que eu vou falar daqui a pouco também. Planejamento, por exemplo, é uma coisa básica. Então, como é que você vai discutir tecnologia se você não tem planejamento? Não faz sentido isso. É que nem você colocar uma seleção brasileira de futebol para jogar um jogo sem antes montar o planejamento de como vai ser as estratégias de ataque desse time em relação ao adversário, porque cada time tem uma estratégia para ser aplicada. Então, é muito importante se lembrar o seguinte, se afasta dessa questão da tecnologia e vamos começar a estruturar as respostas de acordo com as demandas do mercado. Vocês vão ver que vai acontecer uma mudança muito bacana para vocês, tá bom? Vamos lá, pode passar mais um, por favor. Então, vamos entender um pouquinho do marketing. Tem uma frase que eu adoro aqui na Carrato, e aí eu vou passar essas frases para vocês, vocês podem anotar aí, vocês podem usá-las, inclusive, dentro do cenário de marketing de vocês. Mas tem uma que a gente usa aqui, que é meu mundo, minhas regras. Essa frase ela pode parecer um pouco petulante, mas, na verdade, ela faz muito sentido quando você começa a estudar o quê? As regras do jogo do marketing. Sabe quando você põe um jogo de tabuleiro na mesa, e você vai jogar com seu amigo, e aí ele fala assim, você sabe as regras desse jogo? Vamos lá, vou lançar uma aqui. Quando você está jogando War, por exemplo, aí todo mundo fala, não, eu sei jogar War. É dificílimo você achar alguém que diga que não sabe jogar War. Mas quando você abre um tabuleiro e coloca as peças no tabuleiro, dificilmente a pessoa vai saber jogar, porque o War é muito complexo. Mas, de qualquer maneira, ela disse que sabia jogar. Quer dizer, ela entende como o jogo funciona, ela sabe que é um jogo de guerra, mas ela não sabe exatamente como jogar. Então, quando eu falo entendendo marketing, meu mundo, minhas regras, né, como eu acabei de falar aqui, é, na verdade, você começar a estudar os princípios básicos para entender que cada ferramenta e suas tecnologias têm uma função específica. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos falar do Instagram, que é uma rede social conhecidíssima. Vocês acham que o Instagram funciona bem no mercado B2B, aquele que eu expliquei, que é o business to business? Ou vocês acham que o Instagram funciona melhor no B2C, business to consumer? No meu entendimento, o Instagram funciona muito bem no B2C. Então, por exemplo, loja de roupas, quem vende tênis, comida, tem um approach muito grande dentro do Instagram. Por quê? Porque você está falando com o consumidor e sugerindo algo para ele que você não precisa ensinar a ele o que ele precisa consumir. Se eu trouxer, por exemplo, um celular e falar, olha, compra esse celular aqui, que é da marca tal, modelo tal, você já tem uma noção do que ele é. E aí você tem poucas dúvidas a sanar em relação a ele. Você já vai querer logo saber o preço para tomar uma decisão. Mas quando eu entro no aspecto de vender algo que é mais complexo, eu chamo até de commodity isso, então assim, eu chego para vender um serviço, ou o serviço de uma startup nova que está chegando no mercado, ou quem sabe até mesmo dentro do nosso segmento aqui de integração solar, a coisa vai começando a gerar dúvida, porque a pessoa nunca foi apresentada para esse assunto, ela precisa desmembrar os pontos que ela tem dúvida, ela não entende como o valor é cobrado, se é mensal, se é valor único, ela não entende por que algumas coisas são tão caras, depois ela não consegue imaginar como aquela conta vai ser desmembrada ao longo dos meses de economia que ela vai gerar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar o nosso público, a gente precisa passar informação para ele. E vocês acreditam que o Instagram ele pode cumprir com essa função? Algumas pessoas eu acredito que mentalmente estão pensando que sim, mas eu vou dar um passo aqui junto com vocês. Infelizmente, o Instagram não vai te ajudar com isso. O que o Instagram vai te ajudar? Ele vai te ajudar a manter clientes que já são recorrentes dentro do seu negócio, a continuarem te enxergando. Afinal, quem é visto é lembrado. Essa frase ela é muito importante. Mas você não necessariamente vai estar dentro do Instagram fazendo um processo de venda onde você vai conseguir projetar ideias ou levar ele para uma jornada de compra. O que você vai conseguir no Instagram é levar informações, novidades, dia a dia, fazer com que ele se engaje, que ele responda algumas perguntas, mas você não vai conseguir colocá-lo dentro de uma trilha de conhecimento e educá-lo. Então, isso é um grande problema. Então, vamos pensar assim, se a gente fala de tecnologia, a gente está falando já da ponta, da solução de como vai ser aplicada uma metodologia. Veja, metodologia é o que você está programando, são as suas ideias.
né? Como você vai aplicar aquele conjunto de ideias. E a tecnologia é a ferramenta onde você vai acoplar essa linha de pensamento de ideias. E olha que interessante, muito comum as pessoas falarem de tecnologia sem pensar na metodologia, quer dizer, sem pensar no planejamento. Então a gente precisa entender a regra do jogo. A regra do jogo é: comece pelo básico. O que é o básico? Planejamento. Ah, Bira, parei. Esse negócio de planejamento, cara, todo mundo fala, eu acho muito legal, mas, ó, na boa, planejamento lá o pessoal faz, a gente coloca na gaveta e esquece, nem olha mais. Está errado. Quem disse que é para colocar na gaveta? Quem disse que é para esquecer do planejamento? Você não gastou seu tempo e seu esforço para fazer esse planejamento? Então você tem que colocar ele em prática. Você vai ter que achar boas práticas, boas maneiras de fazer com que esse planejamento entre aí no dia a dia. Mas o mais importante, o seu planejamento tem que ser algo que seja eficiente, sem mimimi, sem blá blá blá. É muito comum eu pegar planejamentos de algumas empresas, eles fazem análises profundas, visões futuristas de 10, 15, 20 anos. Gente, como é que a gente consegue prever alguma coisa com mais de um ano num país como o nosso? Aliás, no mundo de hoje, né? Afinal de contas, a gente está aqui todo mundo bem, de repente aparece uma pandemia, muda o sistema econômico, crise geral, todo mundo se fecha, lockdown. Então, é muito complexo isso. Então, planejamento, no máximo, 12 meses. Tá? Ah, mas eu não posso montar um planejamento de 5 anos? Você pode projetar os seus objetivos de 5 anos, mas o planejamento, 12 meses, vai por mim. É bem mais sensato isso. E o que vai entrar nesse planejamento? Né? O que um planejamento bom pode conter de forma bem enxuta? Tá? Eu vou falar aqui de 4 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro, definir uma persona. Todo mundo aqui está acostumado a falar público-alvo, né? Público-alvo funciona muito bem na publicidade. Por quê? Na publicidade você faz um ataque em massa a um segmento. Mas quando você está falando de marketing digital, você tem que definir uma persona. E aí vem um outro questionamento que é muito comum as pessoas falarem comigo. Bira, mas como é que eu vou definir só uma persona se meu negócio tem várias? Aí a resposta que eu sempre dou é a seguinte: quem é que deixa mais dinheiro na mesa das suas várias personas que você tem? Ah, é o fulano de tal idade, de tal classe social, que geralmente faz pagamento em dinheiro e tal, não sei o quê. Então vamos defini-lo como persona. Afinal de contas, se a gente tem que fazer um esforço durante o nosso dia para perseguir alguém, vamos perseguir quem deixa mais dinheiro na mesa. Afinal de contas, eu não estou dizendo que o planejamento vai fechar a porta para todos os seus públicos, não é isso. O planejamento vai te direcionar para achar aquele público que deixa mais dinheiro na mesa. Olha como isso é importante, gente. E é simples de entender, né? Então, assim, vamos parar com essa coisa de pensar que quando eu vou definir uma persona, eu tenho que definir 4, 5, 10 personas. Ah, porque eu falo com homem, com mulher, eu falo com pessoas de empresas de grande porte, de pequeno porte, eu falo com técnico, eu falo com executivo. Para, quem é que deixa o dinheiro na mesa? Ah, é fulano. Vamos traçar o perfil dele? Como é que traça esse perfil, Bira? Fazendo entrevistas, perguntando como é que ele descobriu o seu negócio, perguntando quais eram as dores que ele começou a identificar dentro da jornada dele para ir para a internet buscar aquele negócio. Então, você tem aí uma sequência de perguntas que, mais adiante, eu vou deixar aí um QR Code para vocês baixarem um modelo de planejamento, tá, pessoal? Não vou falar agora ainda, porque vai ser mais no finalzinho. E depois de você montar a persona, o que você vai fazer? Você vai montar jornadas ou trilhas de conhecimento, onde você vai escrever conteúdos que você vai publicar lá no seu blog. Bira, por que blog? Blog não é coisa de meninas de 15 anos, blog não é coisa do passado, né? Bom, isso daí é verdade, blog é coisa do passado, tá, pessoal? Blog existe desde que a internet começou a existir. Por quê? Porque sem conteúdo a internet não teria força nenhuma. E quem faz o conteúdo chegar até vocês, na maioria dos casos, são os blogs, ou os grandes portais de notícias, enfim. Então, tem sempre alguém escrevendo para um blog, tem sempre alguém escrevendo para um portal de notícia, e é isso que você busca como resposta quando você está pesquisando no Google. Então, essas pessoas estão preparando você para uma jornada. E nessa jornada que elas estão te preparando, a gente tem que entender qual é os tipos de jornada relacionada às dores que o seu possível cliente sente em relação a buscar a sua solução na internet. Por exemplo, o integrador solar ele tem um papel muito importante de consultoria antes da venda. Ele tem que fazer uma consultoria. O orçamento do integrador solar ele não é um orçamento assim, aqui você vai gastar uns 50 mil. Não. Você vai pegar a conta de luz, você vai fazer cálculos, você vai ver a despesa de energia, você vai fazer uma projeção por um período X e você vai conseguir apresentar para ele um valor que ele vai não só lhe pagar, mas também economizar futuramente. Então, quer dizer, é uma espécie de consultoria, de assessoria que você está dando ali naquele momento. E aí, nesse cenário que eu estou explicando, a gente tem que entender que você vai ter que achar as dores que levam esse seu possível cliente a se aproximar de você. Então, você vai ter que fazer um trabalho de pesquisa, entreviste pessoas, entreviste clientes
que estão dentro da sua carteira que você considera ser o seu cliente ideal. E aí você vai começar a obter resposta dessas dores e você pode montar uma pauta de conteúdo para escrever essas jornadas. Bom, eu falei aqui que eu ia falar 4 coisas do planejamento. Já falamos 2, a jornada e a persona. Agora eu vou falar mais uma que eu acho importantíssima. Fazer um benchmarking. Essa palavra pode parecer meio chata, mas na verdade em português é analisar a concorrência, tá? Então vai lá no site do concorrente que você considera ser o seu concorrente e analisa o que ele está fazendo, veja os preços dele, veja como ele divide a forma de pagamento, veja a velocidade com que ele atende os seus possíveis clientes e entenda que isso daí vai ter que se tornar um requisito básico para você. Porque se você não faz isso da mesma forma que ele faz, você já está atrás dele. Então você vai ter que fazer um benchmarking com principais concorrentes do mercado. Às vezes com 2 ou 3 já basta. Não precisa fazer com muitos, até porque o integrador solar ele não tem esse braço todo para fazer todo esse trabalho de marketing. E por fim, não menos importante que tudo isso, definir KPIs. Vira o que são as KPIs? As KPIs são palavras que vão performar o objetivo que você está definindo para o seu planejamento. Essa palavrinha, se vocês quiserem anotar aí, ela é um pouquinho chata, mas na verdade ela traz para vocês um cenário de acompanhar o que você definiu como objetivo no planejamento. Sem isso, o seu planejamento fica solto. Tem até uma passagem do filme da Alice no País das Maravilhas, que ela está perdida ali no meio da floresta e ela encontra o gato. E ela fala assim, gato, eu quero sair daqui, para onde eu vou? E ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, para qualquer lugar. Eu falo, então, para quem quer ir para qualquer lugar, qualquer direcionamento basta. Pode ir reto. E aí, essa expressão, essa historinha, ela determina muito bem o que é criar uma KPI no planejamento. Defina algo que você vai ficar analisando todos os meses. Então, não adianta você colocar lá que é vender mais. Vender mais é o objetivo final. O que você precisa para vender mais? Eu preciso aumentar a audiência do meu site. Porque sem audiência no meu site, como é que eu vou vender mais? Ou então, se você quer ter mais vendas, você pode definir como KPI aumento de conversões entre visitantes no site para leads. Isso é uma coisa muito importante também. Ou até mesmo que mais pessoas te achem na internet. Eu vou falar um pouquinho sobre o Google Meu Negócio daqui a pouco, e aí você vai ver algo muito importante. Poxa, sem presença digital, eu não sou visto. E eu volto lá para aquele ditado popular, né? Quem não é visto, não é lembrado. Beleza? Então, esses daí são os pontos clássicos que você deve abordar dentro de um planejamento. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Então, entendendo as regras, né? Então, quem é a personificação do seu público ideal? Anotem essas perguntinhas. Quem quiser tirar foto da tela, tire agora. Aproveite esse tempinho que eu estou explicando, que é muito importante. Então, quem é a personificação do seu público ideal? Então, eu me refiro à sua persona. Vai lá na sua carteira de clientes e pegue 2 ou 3 clientes ideais, que você considera ser os melhores clientes, os clientes que você gostaria de ter 10 mil deles na sua carteira. Bira, eu estou começando o meu negócio agora. Eu não tenho ninguém para poder pegar. O que eu faço? Vai no LinkedIn e entrevista potenciais clientes que você gostaria de ter na sua carteira. Pede um momento com eles pelo chat para saber se você pode fazer algumas perguntas e entender como eles pensam. Se você não entender como eles pensam, vai ser muito difícil você vender para eles. Então, faça as perguntas certas para as suas personas. Vocês vão baixar algumas dessas perguntas dentro do template que eu vou passar no final dessa apresentação, tá bom? O que você oferece ao mercado, né? Então, eu estou procurando entender aqui quais os serviços que você oferece. Então, os seus serviços, eles são de fato, eles têm fit, eles têm conexão com a sua persona. A sua persona mencionou que as dores dela, o seu negócio casa com essas dores. Se casar, ótimo. Se não casar, é um ótimo momento para você reavaliar o seu portfólio de serviços. E também, o que ele habitualmente consome dos seus serviços e qual é o volume da recorrência desse serviço. Vira, não, meu cliente eu só vendo uma vez, viro as costas e vou embora. Mas espera um pouquinho, ele não precisa de manutenção? Será que você não consegue montar um plano de manutenção com ele, alguma coisa do tipo? Avalia isso. Porque uma vez que você conquista um cliente, é um sacrifício tão grande conseguir trazê-lo para sua carteira, mantê-lo é muito mais fácil. Ele já te conhece, ele já sabe a qualidade do seu trabalho, então é só você ficar mantendo ele e uma manutenção pode ser uma boa pedida para esse momento. Vamos para o próximo, que é quando o seu possível cliente ele pensa... Oi, volta por gentileza, volta para outro slide. Aí, valeu, obrigado. Quando o seu possível cliente ele pensa em algo que o seu serviço resolve, né, como problema. Então, assim, não adianta você vender, olha, eu vendo placas de energia solar, eu vendo serviço de instalação. O seu possível cliente não quer ouvir isso. O seu possível cliente ele quer ouvir o seguinte, como que eu faço para economizar energia nos próximos 10 anos? Eu vendo a solução para você e você vai reduzir 30% da sua energia, do seu pagamento de consumo de energia nos próximos 10 anos. Percebe a diferença?
Uma coisa é você chegar vendendo os produtos, a outra é você vender a solução. Então fica muito ligado, porque você vai ter que mapear as principais dores dessa sua persona para você escrever conteúdos e publicar dentro das redes sociais ou no blog essas soluções que vão levar ele para uma jornada de compra. Você vai convertê-lo depois para ele poder entrar dentro da sua jornada, beleza? Como seu possível cliente ele habitualmente te acha quando ele pesquisa ou ele precisa dos seus serviços? Bom, Mira, eu fiz uma pesquisa aqui com esses 3 que você falou e eles disseram que pesquisam no Google. Legal. Você já sabe que o Google é uma porta de entrada, né? Eles também me procuram pelo WhatsApp. Lembre-se, o WhatsApp ele vai te procurar quando ele já te conhece. Porque senão ele não vai ter o número do seu WhatsApp, né? Onde que ele vai ter achado isso? Não tem como. Então fica ligado para não fazer confusão entre uma coisa e outra. Geralmente é Google, redes sociais, tem uma parcela menor que o Google tem uma parcela maior, e também o boca a boca. Muita gente indica, né? Então fica ligado aí que isso daí também é uma importante estratégia. E no final, quem te inspira no mercado em relação ao mesmo trabalho que você faz? É esse daí que você tem que olhar como é que ele conduz os trabalhos dele para você se sentir seguro de que aquilo ali está fazendo sentido e que você está caminhando no mesmo sentido que ele também, tá bom? Então tirem foto aí dessas 6 perguntas e já deixem aí preparados para você amanhã começar a aplicá-las imediatamente. Vamos para o próximo slide, por gentileza? Se quiserem passar aí, pode passar aqui. Aí, valeu. Entendendo também 6 perguntas para o departamento comercial. Poxa, Bira, mas por quê? Seu negócio não é marketing? É. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu negócio é marketing que vai levar leads para vendas. Então, se você não tiver um time de vendas preparado, o seu marketing está trabalhando para quem? Para o seu ego? Está trabalhando para o que você gosta de mostrar para os outros? Olha só como o meu marketing é bonito. Vem cá, fulano, olha aqui, olha que saiu aqui na internet como é legal. Esquece, isso daí é ego. Tá? Vamos pensar em coisas mais reais. Então, assim, esse pessoal que fica procurando olhar para número de curtidas em redes sociais, número de curtida em rede social, gente, métrica da vaidade. Sabe? Sai do seu cenário, que isso daí não vai te trazer dinheiro. Quais são as métricas que você deve acompanhar para entender se de fato você está levando oportunidades para o seu time de vendas? Por exemplo, você entender quanto que custa o CAC. O CAC ele é o custo de aquisição do seu cliente, ou então o ROI, o retorno sobre o investimento, né? O quanto que você investiu em marketing, o quanto que o marketing está lhe devolvendo como se fosse um investimento. LTV, Lifetime Value, né? O tempo de vida desse cliente na carteira. E por aí vai, MRR, ARR, anual recorrente, mensal recorrente, que esse cliente tem deixado na sua carteira. Eu posso falar aqui várias métricas. Mas o mais importante, se afasta desse negócio de like. Se afasta desse negócio de, essa postagem teve menos like que aquela outra. Isso não muda o seu faturamento no final do mês. Quem está olhando para isso não sabe fazer marketing. Me desculpa falar, tá bom? Mas essa é a realidade, vocês têm que encarar isso. Então vamos encarar o quê? As perguntas que o departamento comercial vai te trazer as respostas para que você possa pensar como o seu marketing vai trabalhar para esse departamento. Então vamos lá, primeira, você tem alguém no seu time de vendas dedicado ou você mesmo é quem vende? Sou eu mesmo que vendo. Se você mesmo que vende, eu vou te falar o seguinte, é legal isso, inclusive a Solar Marketing, ela tem uma solução muito bacana que ela te oferece reduzir a equipe para atender melhor, só que ao mesmo tempo você tem que ficar muito conectado com uma questão que é a gestão de tempo. Então a minha próxima pergunta aqui é, se a resposta anterior for eu mesmo que vendo, então como é que você organiza a sua agenda? Porque se você ficar aqui, indo atender um cliente, falar uma coisa colar, atender ligação, atender a porta, gente, não vai ter tempo de você prospectar. Então você tem que ter uma organização, você tem que pegar a sua agenda, aí você pode pegar a agenda do Google e separar todos os dias 2 horas. 2. Aí você pega aí a solução da Solar Marketing, estou fazendo um jabá bom aqui da Solar Marketing, pessoal. Pega aí a solução da Solar Marketing e aplica todas as estratégias de vendas lá dentro. Aí você vai conseguir gerar orçamento mais rápido, você vai conseguir atender com mais presteza sem esquecer dos seus clientes, vai conseguir fazer cotação com possíveis fornecedores que antes você não tinha acesso a eles. Então, tá legal, tá funcionando bem. Mas se você tiver um colaborador que trabalha na área de vendas, então você tem que deixar ele dedicado, trabalhando dia e noite ali para fazer vendas. Então, mais do que nunca, você tem que perguntar para ele o que é que você espera do time de marketing. Eu já sei a resposta, tá, pessoal? Lead qualificado. Essa daí é a resposta padrão. Mas ele pode trazer outras informações que vão enriquecer também o seu processo de marketing. Depois disso, a gente tem que também fazer um entendimento sobre se na resposta anterior, né, você disse que tem um vendedor, como eu acabei de falar, então como é que você gerencia esse processo de vendas? Você vai ter que ter um gestor, né? Você não pode deixar o vendedor solto. Então você pode assumir, você é dono da empresa, você pode assumir essa função de gestor. Você só vai ter que definir as métricas que você vai acompanhar. Então vou dar um exemplo para vocês. Quantas ligações o meu vendedor fez nesse mês?
Isso é uma ótima métrica para você entender como ele está ativando ou não as contas que estão passando pela mão dele. Se o número de ligações foi baixo, tem alguma coisa errada. Você tem que ouvir a resposta dele. Se o número foi alto, pode ser muito bom. Mas número alto de ligação também não é a solução, tá? Ele pode fazer várias ligações e colocar no gancho em seguida. No gancho foi ótimo, né, pessoal? Como se ainda tivesse telefone de gancho nesse mundo. Mas a pergunta é a seguinte: quanto tempo dessa ligação que ele está fazendo, ele está conseguindo reter esse possível cliente na ligação? Então, se você for analisar uma métrica mais profunda da ligação, em vez de você só analisar quantas ligações ele fez no mês, pense também quanto tempo que cada ligação durou em média. Como é que eu calculo isso, Bira? Aí você vai ter que ter uma ferramenta de VoIP, que é aquela ligação que passa por dentro da internet, e que calcula e também grava as ligações, para que no final do mês você possa escolher algumas, ouvir e entender se o pitch de venda está sendo bem executado ou não. Então você, como uma pessoa mais experiente, pode dar dicas para o seu vendedor. Olha, não faz essa abordagem desse jeito, faz por aqui. Então isso daí ajuda muito ele a ter essa compreensão. Em quanto tempo você também responde essa demanda dos possíveis clientes te procurando? Ah, Bira, eu respondo em 1 dia, 2 dias. Olha, 2 dias para lead que te procurou é cadáver no asfalto quente. Tá? Já era, ele está morto. Você tem que atender o mais rápido possível. Se o lead entrou na sua lista, você tem que atender ele em questão de minutos, no máximo em 1 hora. Mas você tem que estar conectadíssimo, rápido, tem que ser muito rápido. Senão depois ele não vai nem lembrar que te mandou esse pedido de orçamento. Então fica ligado nisso. E o primeiro contato pode ser um contato só de apresentação. Ele pode ser automatizado, pode ter uma ferramenta que já responde automatizado, falando, opa, recebi seu contato, estou deixando meu WhatsApp aqui, pode me aguardar que dentro de tal prazo eu vou lhe responder. Ó, você já amarrou o negócio, está valendo, tá bom? E outra coisa também é o seguinte, se você já tem um sistema pronto para gerar esses orçamentos, em questão de poucos minutos, e não ficar pegando planilha de Excel, refazendo cálculo, buscando uma informação que está numa outra planilha, usa um sisteminha ali de CRM. Aí eu faço mais uma vez o jabá aqui da SolarMart, pessoal, porque o produto dele está redondinho, tá? A gente já usou aqui, inclusive, eu fiquei impressionado com a qualidade do produto deles. Então vamos lá, vai lá e pega a solução da SolarMart e gera um orçamento em questão de minutos, super simples, e já despacha logo para o seu cliente. Agora uma dica, tá? Como é que você apresenta a proposta para o seu cliente? Ah, Bira, eu mando pelo WhatsApp. E depois? Ah, eu fico esperando ele me retornar. Esquece, isso está totalmente errado. Marca uma reunião com ele, abre a proposta na tela, compartilha a tela com ele, explica os detalhes da proposta, pergunta se ele tem dúvida, e se ele não tiver, depois da apresentação em vídeo, você manda por e-mail para ele. Mas lembra de uma coisa, tá? Quando você terminar essa apresentação e você mandar por e-mail para ele, já combina a data do retorno que ele tem que te dar. Porque senão vai ficar aquela coisa muito solta. Ah, eu vou ver aqui, depois eu te retorno. Tá, mas quando? Posso sugerir uma data? Você me dá um retorno nessa próxima sexta-feira? Ah, pode ser, Bira. Beleza. Porque aí você coloca lá no seu CRM, no seu pipe, um acompanhamento e você sabe, é você que está no controle da vida daquele lead, e não o lead controlando você. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos para o próximo, por gentileza. Então, com as respostas em mãos, o que eu tenho que fazer? Bom, já falei para vocês que isso daí é parte do planejamento que você tem que montar. Então, aqui, eu vou criar uma estratégiazinha básica para vocês, que eu vou entregar aqui, e essa estratégia vocês podem usar caso vocês queiram fazer. Mas lembre-se, é importante ter os dados do planejamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você é um integrador solar de pequeno porte, um MEI, então quer dizer que você quase não tem ninguém na sua empresa. Se bobear, é eu empresa, como o pessoal fala, né? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para você preparar o seu cenário. A primeira delas é ativar a ferramenta do Google Meu Negócio. Como é que eu faço isso, Bira? O Google Meu Negócio é uma ferramenta que, quando você faz uma pesquisa de um nome de uma empresa, do lado ali das respostas do Google, ele abre uma caixa com fotos, com informação de horário, endereço, telefone. Essa caixinha que fica na lateral direita do Google é proveniente da ferramenta Google Meu Negócio. Então, se você quer alimentar informações nessa caixinha, em relação àquela palavra que você está sendo apresentado, vai no Google Meu Negócio. E geralmente o Google Meu Negócio apresenta essa caixa, que a gente chama de Knowledge Box, a caixa do conhecimento, com informações do nome da sua empresa. Mas você também tem a possibilidade de colocar palavras-chave lá dentro, que podem ranquear essa caixa da mesma maneira que ela ranqueia com o nome do seu negócio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, no finalzinho eu vou deixar um outro contato para vocês, para a gente bater um papo sobre isso em particular. Mas aí, o Google Meu Negócio, ele é uma grande referência para aquele integrador solar que, assim, ainda está começando o site dele, vai demorar uns 2 meses para fazer o site, não está pronto, e aí, se contar mais uma vez aí com a SolarMart, vai ter site, porque a SolarMart também oferece agora produção e desenvolvimento de website.
mas por enquanto o site ainda não está pronto. Então faça logo o Google Meu Negócio, que independente de você ter site ou não, o Google Meu Negócio é obrigatório para toda empresa. Depois disso, eu sugiro que você também estruture um canal dentro do WhatsApp comercial, ou WhatsApp Business, como o pessoal chama. Então, pega ali um número comercial, um chip de número comercial, e instala o WhatsApp Business, ou WhatsApp comercial. E lá dentro você vai conseguir fazer uma configuração bem bacana. Eu vou falar um pouquinho mais aqui adiante sobre isso, mas o mais importante, dentro desse cenário, você vai conseguir taguear os seus clientes, você vai conseguir gerar respostas automáticas, vai conseguir montar um portfólio lá dentro para eles já enxergarem o que é que você faz, inclusive disponibilizar vídeos para caso ele queira falar com um chatbot dentro do WhatsApp Business, esse vídeo responda no momento certo a informação que ele está querendo ouvir. Então é bem legal o WhatsApp Business. E aí vamos saltar para as redes sociais. Bira, mas você disse que redes sociais não vende. Realmente, para mim, ela não vende. Mas ela te ajuda a fomentar negócios. Ela te ajuda a indicar interessados que vão entrar o quê? Numa linha de prospecção. Então, ela te ajuda a atrair pessoas para o seu negócio. Agora, vender é outra história. E aí, o que você vai fazer? Você vai analisar quais são as redes sociais que têm maior conectividade com o seu público. Então, naquelas pesquisas que você fez lá de planejamento, você pode perguntar quais as redes sociais que ele mais usa no dia a dia. Pode ser o YouTube, pode ser o Instagram, pode ser o próprio LinkedIn, que é uma rede profissional muito bacana, onde você vai encontrar muita empresa bacana querendo comprar soluções como a de vocês, e assim por diante, Facebook, TikTok e outros mais. Então, mapeie aí logo quais são as redes sociais que você vai trabalhar, e uma dica, tá? Se você é um MEI, vou voltar a dizer, não tem braço para fazer tudo de uma vez só, pegue a rede social mais importante de todas que na sua pesquisa te responderam, para você começar de uma forma mais assertiva. Depois que seu time for crescendo, o dinheiro for entrando, você vai investindo nas outras redes sociais que você já sabe quais são. Você só tem que ter mais braço, mais dinheiro para investir nisso, beleza? E aí, para finalizar, o website. O website é importantíssimo, gente. Sem ele, não tem como a gente analisar a sua presença digital de forma correta. Afinal, é lá que você vai ancorar todos os seus conteúdos para que te achem através das palavras-chave, através das pesquisas que estão fazendo no Google. Beleza? Então, vamos para o próximo slide? Beleza. Como gerenciar tudo isso, Bira? Google Meu Negócio. Configura e ativa ele para que você tenha a opção de ter um botão chamado orçamento. Lá dentro do Google Meu Negócio, as pessoas, quando te encontrarem pesquisando o nome da sua empresa ou as palavras que te levam à solução que a sua empresa oferece para o mercado, tem um botãozinho que você pode configurar no Google Meu Negócio, que você clicando lá, você é direcionado para fazer um orçamento, e esse orçamento pode ser todo configurado dentro do Google Meu Negócio. Outra coisa legal também é que as pessoas podem te ligar através do botão do Google Meu Negócio. Então ficou o registro de quem te ligou, quanto tempo ficou na ligação, e você consegue acompanhar tudo isso em tempo real. Fora tantas outras informações que o Google Negócio pode trazer, como, por exemplo, informações de quantas pessoas procuraram o nome da sua empresa na internet, quantas clicaram e outras coisas mais. Se vocês tiverem dúvida de como ativar o Google Meu Negócio, no final estou deixando meu contato, vocês podem procurar que eu mando um vídeo para vocês de um tutorial de um parceiro nosso, da MLabs, falando como ativar o Google Meu Negócio. Ele é bem legal e vocês vão gostar disso. Em relação às redes sociais, como eu acabei de falar para vocês, tudo quando é um MEI, né, uma microempresa, todos precisam entrar no cenário de entendimento de que eu preciso fazer tudo e não tenho tempo. Então, organiza seu tempo. Então, em relação a redes sociais, pense em separar 1 ou 2 horas do seu dia por semana e já trabalha todo esse conteúdo que é para ser trabalhado durante a semana. Então, já pensa nas pautas dos conteúdos, já pede para alguém fazer, alguma coisa do tipo. Beleza? Vamos para o próximo slide, por favor. Se quiserem passar aí, pode passar. Próximo slide. Isso, valeu. WhatsApp Business, acho que eu já cantei uma bola grande ali do WhatsApp Business no slide anterior, então, mais uma vez, lembre-se de instalar o WhatsApp comercial e fuça bastante ali para conseguir ter uma noção clara de como encaixar tudo isso daí no cenário de vocês. Então, mais uma vez, no finalzinho eu vou estar deixando aqui um QR Code para vocês ativarem o WhatsApp Business no negócio de vocês. E, por fim, o website, que é uma das partes mais importantes, como eu falei, e sem ele você não vai ter presença digital, porque dentro do seu website você pode definir o conteúdo que você quiser, você pode escrever o que você quiser, e quando você está nas redes sociais, quando você está dentro do próprio Google Meu Negócio, você não tem essa liberdade de escrever textos longos, você não tem a liberdade de colocar um vídeo no meio do texto, você tem que seguir as regras da plataforma. Então, o website e o blog, que é importante falar isso,
é a parte mais importante, tá bom, pessoal? Vamos para o próximo slide. Beleza. Então, vamos fazer aqui agora uma reunião de tudo que eu acabei de falar. Então, pessoal, atração, interesse, desejo e ação. Esse daí é o modelo do AIDA. Anotem esse acrônimo aí, essa sigla, porque ela é muito importante para vocês entenderem como usar tudo isso que eu falei. Então, vamos olhar para o funil. O funil, ele tem atração, conversão, oportunidade e vendas. Atração é o quê? Visitantes. O que é conversão? Lead. O que é oportunidade? É aqueles leads que estão mais próximos de fechar um negócio do que outros que só entraram porque queriam baixar o material, queriam entender um pouquinho mais do cenário de vocês. E o que é o cliente em si? Para mim, um cliente é aquele que assina contrato com você. É muito comum quando a gente está no mercado, o pessoal fala assim, eu vou visitar um cliente hoje. Mas ele já assinou o contrato com você? Não, ainda vai assinar. Então ele não é um cliente, ele é um prospecto. Ou um possível cliente. Então, cliente, para mim, é aquele que assinou o contrato. Se ele assinou o contrato, você pode falar que ele é um cliente seu. E aí, entendendo um pouquinho como isso funciona. Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, o próprio Google Search, que é o campo de busca do Google, o YouTube, que a gente não falou muito aqui, mas é muito importante também, e o próprio WhatsApp, eles te ajudam a quê? A trazer atração para o seu blog, para o seu website. Então, veja, é importantíssimo você ter blog e website. Então, Mira, se eu estou publicando alguma coisa no Instagram, eu não tenho que resolver lá no Instagram? Não. Você tem que direcionar essa pessoa para o seu blog. Então é muito interessante quando você escreve conteúdos no seu blog, que você pode pegar trechos daquele conteúdo que você escreveu, publicar lá no seu Instagram, falar, quer ler mais? Venha para o meu blog. Então você tem como fazer isso através do link na bio. Então é muito legal isso, porque você vai conseguir ajudar as pessoas a começarem a ter mais conhecimento. E aquilo ali vai ser só uma isca para atraí-la para dentro do seu blog, onde tem conteúdos mais extensos. Dentro da parte do funil de conversão, aí sim é importante você ter ferramentas como RD Station, HubSpot. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre essas ferramentas, a gente pode esclarecer depois nos contatos que eu vou deixar. E aí, quando você tira ele de visitante para lead, quer dizer, então, que a partir desse momento, ele passou por uma landing page. Ele se cadastrou no formulário. E aí, ele tem o quê? Ele deixa para você os dados dele, nome e e-mail no mínimo. Depois, as outras perguntas são as perguntas que você coleta no formulário. É nesse momento que você começa a nutrir ele de informações e leva ele para o CRM. Então, o seu time de venda se conecta com o time de marketing nesse momento. Quando você está com um lead pronto, que está sedento por informações, quer tirar dúvidas, e é um ótimo momento para um vendedor falar com ele. E o vendedor vai esclarecer as dúvidas e vai entregar para ele soluções e orçamento. E aí ele vai se transformar num cliente através do CRM. Essa etapa que eu falei de oportunidade cliente, o CRM da Solar Marketing faz muito bem, pessoal. Então, por isso que hoje a Solar Marketing se posiciona no mercado com uma solução tão bacana de conseguir te ajudar a gerar orçamento e acompanhar a rotina de vendas dos seus clientes dentro da empresa. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Já estamos no finalzinho, como eu estava falando para vocês, né? Então, estou deixando aqui 2 bônus para vocês aplicarem essas estratégias hoje mesmo. Então, fica aí na tela, já preparado para vocês tirarem foto. Vou falar aqui mais um pouquinho para dar tempo de todo mundo pegar o seu celular, pegar aí a câmera de fotografia, posicionar, aí ele vai abrir o linkzinho, clica com o dedo em cima do link e ele vai te levar para uma URL. Lá você vai preencher os seus dados e você vai poder baixar um material riquíssimo em PDF, onde você vai ter uma visão muito clara de como fazer, não só o planejamento, mas também usar o WhatsApp Business para poder fazer a parte de vendas. Tá bom, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois esse vídeo vai ficar gravado. A gente pode mandar esses linkzinhos também para vocês em outro momento, caso alguém tenha alguma dúvida. Beleza? Eu acho que é isso, né, pessoal? Vamos para o último slidezinho aqui. Deixa eu ver agora. Pronto. Esse aqui é o nosso slide de encerramento. Vou abrir agora para perguntas. Queria entender um pouquinho. Tem que acessar os materiais sem ser pelo QR Code? Tem sim. A gente pode colocar os links aqui para o pessoal da Solar Marketing e eles compartilham com vocês esse material, sem problema nenhum. Beleza. Podem mandar perguntas, pessoal. Estou aqui disponível para falar com vocês. Vou tomar uma aguinha porque fiquei meio seco aqui de tanto falar. Falei que nem me pagar de pirata aqui. Vamos lá, Fabi, me ajuda aqui com essas perguntas, que você é preparadíssima para isso. Há muitas propagandas de franqueadores, empresas de divulgação de leads, que mencionam como atrativo faturar 500 mil, 1 milhão no mercado solar por ano. Mas isso não é uma realidade, o Aldo falou aqui para gente. Esse já está esperto, né? Já está ligado no quanto de mentira, de promessas milagrosas que a gente vê por aí.
Aldo, eu vou fazer um comparativo rápido aqui contigo, que é o seguinte, é que nem você receber uma propaganda falando que se você tomar uma cápsula de um remédio, você vai ficar um dos homens mais fortes do mundo. Será que isso é verdade? Claro que não, né? A gente sabe que para ele conseguir ganhar essa força e ficar forte, ele vai ter que ir na academia e vai ter que ter uma rotina. Então, marketing e vendas nada mais é do que rotina. E você tem que acompanhar essa rotina de perto, porque cada dono de empresa, ele sabe exatamente para onde ele vai guiar a sua estratégia. Não é a agência que vai fazer isso para você. A agência ela só é uma ferramenta que vai te ajudar nesse processo. No caso, por exemplo, da Fabi, ela sabe exatamente onde ela quer chegar. E a agência de marketing dela faz esse trabalho de poder entender e enxergar com clareza qual é a função de execução que ela tem que aplicar para aquele objetivo. Então, lembrando, você tem que entender, você sempre tem que desconfiar dessas promessas que te fazem, porque afinal de contas não é bom para ele, porque ele não está praticando dessa forma, né? Então, só uma dicasinha básica, tá bom? Vamos lá. Como era a pergunta, Bira? Procurar no Google quem faz a diferença no Nordeste? Pois é, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre a Carrato, pode pesquisar quem faz a diferença no Nordeste. Por isso que eu brinquei que ele era o morango, gente. Vai achar em primeiro lugar tudo isso. É isso que o Bira falou, né, pessoal? Meu jogo, minhas regras. Então, o jogo precisa ser profundamente entendido, né, para que você consiga ter claras as regras desse jogo e conseguir jogar com as melhores ferramentas possíveis, da melhor forma possível, um jogo limpo e que o resultado seja a vitória, né, o sucesso. Que bom. Bira, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Há alguns anos seria, acho que impossível, a gente buscou para esse evento alguns dos maiores nomes no Brasil todo, algumas das referências em cada uma das suas áreas ali no Brasil, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Um dos problemas é trabalhar o lead quente ou frio. Existe algum material de ajuda? Bom, eu posso fazer um jabá aqui? Você entra no blog da Carrato, lá você vai digitar blog.carrato.com.br. Carrato é C-A-R-R-A-T-U. Lá em cima do blog, você tem materiais ricos, você tem webinar, você tem várias coisas que são conteúdos que a gente produz e que com certeza você vai achar alguma coisa bem bacana lá para poder enxergar esse cenário de tirar dúvidas ou até mesmo te guiar nesse processo. Então, com certeza, para quem está aí com uma dúvida de como entender, como esquentar um lead, ou até mesmo como reativar um lead que já está morto, como a gente fala aqui na agência, você tem conteúdos bem bacanas lá para poder usar, tá bom? Muito obrigada, Bira, pela sua presença, que a gente possa repetir esse encontro várias vezes e trazer conhecimento para essa turma, tá bom? Beleza, eu que agradeço demais a todos. Um grande abraço, obrigada. Tchau, tchau. E, pessoal, amanhã é o nosso grande dia. Amanhã, o Álvaro Lima, que é o CEO da Solar Market, vai contar para vocês a história dele lá quando ele foi integrador e as ferramentas essenciais para trilhar esse caminho do sucesso. Um pouco do que a gente falou ontem, casado com o que a gente falou hoje e sendo colocado ali na prática, na real, passo a passo, amanhã, a fórmula para você atingir o sucesso, para você se tornar um integrador solar nesse mercado tão promissor. Então, amanhã, não perca essa grande oportunidade da gente estar junto e da gente colocar ali, de fato, em prática, tudo o que a gente enxergou, tudo que a gente viu ontem, tudo que a gente viu hoje, para você levar a sua empresa e ser o integrador solar 4.0. O pessoal está aqui. Parabéns, Solar Market, pela iniciativa. Bira, sucesso. Boa noite. Obrigado, Elber. Eu que agradeço. Muito bom o que você falou. Então, agradeço a todos. Já estou conhecendo alguns nomes aqui, né, que estavam ontem e que estão hoje. E espero ter essa proximidade cada vez maior com vocês, tá? Muito obrigada por hoje. Espero vocês amanhã às 18 horas. Não percam, vai ser o grande dia. Um grande abraço, boa noite, bom descanso e até amanhã. Até 1543, muitas pessoas acreditavam que a Terra era o centro e que tudo girava em torno dela. Mas tudo começou a mudar quando uma pessoa descobriu que, na verdade, o Sol era o centro. Por muitos anos, a ideia de Nicolau Copérnico foi rejeitada e só foi validada pela sociedade muitos anos depois. Hoje, vivemos um cenário muito parecido com o que ele viveu. Desde a instalação da primeira usina fotovoltaica no Brasil em 2011,
Sabemos que o consumo de energia não gira mais em torno dos modelos convencionais. Nesse momento, o Sol torna-se o centro de geração de energia para milhares de integradores que acreditam na causa. Nosso objetivo é ajudar você, integrador, a disseminar o poder do Sol e libertar a sociedade das antigas crenças. O nosso brado é claro: o Sol é o centro. Se você acredita que os métodos de energia podem ser libertários, é hora de abraçar esta revolução. Participe da Jornada do Integrador Solar, o evento que vai revelar os maiores segredos dos grandes cases de sucesso do mercado bilionário de energia solar. Clique no botão e faça parte do novo. Eu não sei mais o que fazer. Eu não estou conseguindo vender novos projetos de energia solar. Eu perco muito tempo em tarefas simples. Eu me perco nas planilhas e eu nem conheço os distribuidores. Tô sentindo que esse mercado é muito complicado para mim. Cara, eu vou te mandar um link que pode te ajudar. Abre ele aí e depois me conta. Quer vender mais projetos de energia solar? Descubra como na Jornada do Integrador Solar 4.0. O evento que vai contar os segredos dos integradores que fazem propostas comerciais mais rápidas, completas e que captam mais clientes. Clique no link e inscreva-se.